Câncer de tireoide. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. Qual que vai ser o nosso conteúdo? Se existe como prevenir o câncer de tireoide, quais são os fatores de risco, sintomas, diagnóstico, tratamento. Vou falar aqui um apanhado geral e vou compartilhar com vocês evidências científicas e também um pouco da minha experiência como médico endocrinologista. Muitas pessoas acham que é o oncologista que trata do câncer de tireoide, que faz o acompanhamento, mas é o endocrinologista. Sim, a minha especialidade também trata de alguns tipos de câncer. Não só da tireoide, mas também câncer de pâncreas, por exemplo, o insulinoma, câncer na adrenal. O endocrinologista faz o tratamento. Então, como a tireoide é uma glândula endócrina, eu vou começar falando que existem 4 tipos de câncer da tireoide. O carcinoma papilífero, que é o mais frequente, cerca de 80% dos casos. O carcinoma folicular, cerca de 15% dos casos. E o carcinoma medular e também o carcinoma anaplásico de tireoide. Os dois primeiros constituem o grupo dos carcinomas diferenciados de tireoide. Por que eles levam esse nome de diferenciados? Porque as células tumorais do carcinoma folicular e papilífero são parecidas com as da tireoide. Então as suas células são mais diferenciadas. Isso também diz a respeito do prognóstico, da chance de cura, da chance de evolução. Quanto mais diferenciado for o tipo de câncer da tireoide, melhor o prognóstico, maior a chance de cura. Então, vocês já podem ver, só porque eu falei, que o carcinoma anaplásico, ele é mais indiferenciado, ele vai ser um tipo de câncer mais agressivo, ele vai ter uma evolução mais rápida. O carcinoma papilífero e folicular, eles vão se manifestar, você vai conseguir fazer o diagnóstico, porque eles surgem quando acontece a multiplicação celular, existe uma célula que se transforma numa célula tumoral. Isso pode acontecer por alterações genéticas, também alguns fatores de risco. Quais seriam? Histórico de radiação no pescoço e na cabeça, principalmente na infância e na adolescência. Idade superior a 40 anos também aumenta um pouco a chance, enquanto a isso não tem muito o que fazer. Outro fator de risco, dieta pobre em iodo ou alguma localização, principalmente regiões de montanha. Agora, isso não é mais um problema, pelo menos em boa parte do mundo, porque o sal ele é iodado, então acaba suprindo essa deficiência de iodo que muitas regiões aí do mundo possuíam antigamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil já há alguns anos o sal ele é iodado. Qual seria outro fator de risco? A história familiar de câncer na tireoide. Como eu falei ali, ele tem um componente genético e ele pode sim ser herdado. Então é bem frequente você conseguir determinar um padrão familiar, a avó, a mãe e a filha com o mesmo tipo de câncer na tireoide. Em boa parte dos casos, ele é uma mutação espontânea. Você não consegue identificar ninguém na família e a pessoa foi a primeira a ter esse tipo de mutação. Então, quais são os sintomas? Quando acontece isso, ele vai se manifestar numa tumoração. Essa tumoração ela é identificada como sendo um nódulo. Então, não é o nódulo da tireoide que vira um câncer. Na verdade, aquele nódulo ali, ele já era um câncer que se multiplicou. Mas calma, a gente já sabe que a maioria dos nódulos são benignos, mais de 90% dos nódulos. Então, existe também uma forma de multiplicação da tireoide que é benigna. Como é que o médico vai diferenciar? Mas se tem nódulo, a maioria dos nódulos são benignos e a menor parte são malignos. Como é que vai dar o start para você investigar mais a fundo o nódulo, para você, por exemplo, solicitar uma punção ou outros exames diagnósticos? Primeiro, através das características do ultrassom. Então, por exemplo, um nódulo
grande, um nódulo que tem microcalcificações, um nódulo irregular. É também avaliado a respeito da densidade do nódulo, o fluxo sanguíneo. São várias as características que o médico vai analisar para saber se ele vai investigar ou não. Também é importante realizar exames de sangue para avaliar se esse nódulo produz hormônios ou não. Se for um nódulo produtor de hormônios, a chance de câncer diminui muito. Então isso também tem que ser avaliado. E quais são os sintomas do câncer na tireoide, do carcinoma papilífero, do carcinoma folicular de tireoide? A maioria, cerca de 80% dos casos, não tem sintomas. O paciente não tem nenhum tipo de repercussão. Para ele, não tem nenhum outro sintoma. Quais são os possíveis sintomas nesse grupo aí de 20%? Primeiro, alteração na voz, rouquidão, pode ter dor na região cervical, pode aumentar os linfonodos, as ínguas, principalmente na região cervical. Eu já fiz um vídeo com 7 sintomas do câncer na tireoide, não vou me aprofundar aqui, porque o vídeo ficaria muito extenso. Vou deixar o link aqui na descrição, né? E também vou botar nos cards aqui em cima para você assistir depois, se tiver curiosidade ou quiser saber mais sobre os sintomas. E como é que é feito o acompanhamento e o diagnóstico? Então, através da punção é feita a hipótese diagnóstica. A punção de tireoide não dá diagnóstico, isso é muito importante. Ela vai dar uma escala, que é a classificação de Bethesda. E essa classificação vai dizer o risco de ter ou não uma célula maligna ali. Então isso é muito importante. Tenham esse conceito em mente, que a punção não faz diagnóstico, porque a punção é a análise das células. O diagnóstico do câncer da tireoide é feito na biópsia, na análise do material. Então você só vai saber se realmente se trata de um câncer na tireoide quando fizer a retirada e a análise histopatológica do material, tá certo? Então por isso que muitas pessoas dizem, pô, mas a punção diz que era isso e no resultado deu outro. Então tem uma chance, essa chance, se bem avaliada, é pequena, mas mesmo às vezes fazendo a avaliação correta, você pode se surpreender, porque o diagnóstico ele só vem com a análise do tecido. Por que o câncer na tireoide está aumentando muito? O que acontece é que os meios diagnósticos ficaram muito mais populares, muito mais fácil de você realizar um exame de ecografia, por exemplo. O que era muito raro na década de 60, 70, era mais difícil o acesso. Então o acesso ficou mais fácil. Ficou mais fácil de você diagnosticar o câncer de tireoide e por isso os números estão aumentando muito, por causa dos meios diagnósticos. Não é por conta de alguma modificação no meio ambiente ou alguma coisa do tipo. Sobre a prevenção, não existe como você prevenir o aparecimento do câncer de tireoide. O que existe é você fazer acompanhamento para ter o diagnóstico precoce. Se identificado de uma maneira precoce e instituído o tratamento correto, a chance de cura ela é maior do que 95%. Então é um câncer que, apesar de estar aumentando o diagnóstico, você consegue ter uma cura na maior parte dos casos. Como é feito o tratamento, o acompanhamento do câncer na tireoide? Primeiro, que é um grupo muito heterogêneo, um grupo muito diferente. O médico ele vai fazer o estadiamento, ele vai classificar o risco do paciente. Como é que ele vai fazer essa classificação? Principalmente pelos dados da análise do material. Então, vai vir lá o laudo histopatológico, o laudo da análise do tecido, e nessa análise vai ter informações sobre invasão vascular, a chance do câncer ter se espalhado, os linfonodos, também outra informação que o médico leva em conta, o subtipo, se existe alguma outra classificação, alguma variante do câncer de tireoide, o tamanho. Então é feita uma análise e dessa análise vai ser determinado o risco do paciente. Esse risco pode ser muito baixo, alto, intermediário. Isso vai variar. Dependendo do risco do paciente, o médico pode
indicar a radiodoterapia. Radiodoterapia, apesar do nome, não tem nada a ver com a radioterapia. É uma terapia diferente. É um iodo radioativo que o paciente toma, e como as células da tireoide, do câncer da tireoide, também gostam de iodo, elas são afins por iodo, elas captam iodo, é um iodo radioativo, então acaba destruindo elas. Lembra que eu falei que era um câncer diferenciado, que ele era, entre aspas, parecido com a tireoide? Então, por isso ela também capta o iodo, diferente de outros tipos de câncer, como por exemplo o câncer medular e o câncer anaplásico de tireoide, que não captam o iodo, porque eles são mais indiferenciados. A radiodoterapia não é para todos os pacientes, isso vai depender do grau de risco, existem muitas dúvidas a respeito disso, mas os estudos atuais, as evidências científicas, no ano da publicação aqui desse vídeo, elas não indicam a radiodoterapia para todas as pessoas, todos os pacientes que têm câncer de tireoide. As metas do TSH, do hormônio tireoestimulante, também vão depender da classificação de risco do paciente. Você sabia que você pode fazer aí na sua casa o autoexame da tireoide? Muitas pessoas conhecem o autoexame das mamas, mas não conhecem o autoexame da tireoide. Nesse vídeo aqui eu ensino como você pode examinar a sua tireoide, fazer o autoexame da tireoide. É uma técnica comprovada que você pode aprender assistindo esse vídeo aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal.